Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: "Isso é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. Jesus chama Mateus. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. "Siga-me", disse-lhe Jesus, e Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: "Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu o que disseram e respondeu: "As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes." E acrescentou: "Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Discussão sobre o jejum. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós os fariseus?" Jesus respondeu: "Por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem." Jesus cura em resposta à fé. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. "Minha filha acaba de morrer", disse, "mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá." Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava: "Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada." Jesus se voltou e, quando a viu, disse: "Filha, anime-se, sua fé a curou." A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. "Saiam daqui", disse ele. "A menina não está morta, ela está apenas dormindo." Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Jesus cura 2 cegos e um mudo. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele, gritando: "Filho de Davi, tenha misericórdia de nós." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: "Vocês creem que eu posso fazê-los ver?" "Sim, Senhor", responderam eles. Ele tocou nos olhos dos 2 e disse: "Seja feito conforme sua fé." Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: "Não contem a ninguém." Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguiu falar porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. "Jamais aconteceu algo parecido em Israel", exclamaram. Os fariseus, contudo, disseram: "Ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder." A necessidade de trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença.
Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos.